muita gente que já honrou mais uma prostituta do que Deus. Pastor Pedro Medina. Eu amo simplificar as coisas, já percebeu? De um jeito assim, prático. Porque tem gente que quer entrar em milhões de discussões de Novo Testamento, Velho Testamento. Pode ver, quem fica discutindo essas coisas é pobre. E é mesquinho e é dinheirista. Porque quem está sendo abençoado por Deus não tem problema em praticar nenhum princípio financeiro. Ele acha bom quando fala desse assunto. Vamos lá, vamos comparar. Como estava a casa de Deus no tempo de Ageu? Destruída, sim ou não? Como foi a construção do templo de Salomão? Foi gloriosa, sim ou não? Foi poderosa, sim ou não? Foi maravilhosa, sim ou não? Ele revestiu tudo de ouro. Tudo! Eu recomendo você que é aquele cara bem estudioso, gosta de livro grosso, aquelas coisas assim. Tem uma leitura que é de Flávio Joséfos, que foi o maior historiador do primeiro século. Ele era judeu, ele não era convertido, mas ele descreveu com todos os detalhes possíveis a destruição de Jerusalém no ano 70, né? E uma das descrições dele é que quando os romanos colocaram fogo no templo de Deus e aquilo foi derretendo o ouro que estava lá dentro, um rio de ouro descia e outro rio de sangue. O rio de ouro porque derretia e ia criando aquele riozinho, né? E o rio de sangue das mortes dos sacerdotes e todos que estavam lá. Vale a pena para quem gosta de história, entender a destruição do templo do ano 70, etc. Nós podemos escolher a realidade que nós queremos viver. Pode viver a realidade de Ageu, do tempo de Ageu, você pode viver a realidade do tempo de Salomão. Mas agora eu vou dizer algo para você. Você está pronto? Depende muito do teu pastor. Isso pode ser maravilhoso para quem é da família do reino, né? Por quê? Porque o povo, meu querido, se você ler a Bíblia inteira, o povo sempre vai sofrer a bênção ou a maldição, dependendo do líder que ela segue. Então, todo mundo que viveu debaixo de Salomão prosperou junto, porque ele praticou as coisas certas e a coisa fluiu. Você pode praticar a coisa certa debaixo do líder errado e tudo vai continuar dando errado. Isso se chama a lei da exousia, lei da autoridade. Ah, pastor, eu não acredito nisso. O problema é seu. É o que a Bíblia diz. Porquanto um pecou, todos? Eu não tinha nada a ver, eu não estava lá. Tudo bem, mas você está debaixo da autoridade de Adão e aí todo mundo se ferrou porque ele pecou. Mesma coisa Jesus. Jesus morreu na cruz, por um homem entrou a morte e por um homem entrou a vida eterna. Você não estava lá, mas você se beneficiou do sangue dele também. Essa é a lei da autoridade. Então você vê aqui Salomão praticou como ninguém esse princípio. Agora, ele diz duas coisas aqui. Honra o Senhor com os teus 99, escute o que eu vou falar, por cento dos evangélicos nunca, jamais honraram ou honrarão a Deus com seus bens em toda a sua vida. 99%. Nunca honraram e nunca jamais honrarão, porque são apenas religiosos que querem uma religião para bater o cartão, para jogar as suas esmolas, como se Deus fosse mendigo, e ele acha que o pastor vai, uma varinha mágica, te dá uma bênção aqui de cima e tua vida vai mudar. Pastor, como assim poucas pessoas honram a Deus ou honrarão a Deus? É simples. Honra a Deus, e ele diz como? Com os seus? Muita gente diz, eu honro a Deus porque eu louvo a Deus em voz alta. Não é do teu jeito, é do jeito que Deus falou que é para honrar. Porque a honra, vou falar a verdade para você, a honra só tem real sentido, na verdade, quando ela começa a custar caro para você. Senão já não... É como se você dissesse para mim assim, eu vou honrar minha esposa, mas nunca vou gastar R$1 com ela. Tem como? Eu vou todo dia mandar beijo para ela. Todo dia eu vou fazer coração para ela. Mas nunca vou pagar uma manicure para ela. Não, e ela vai rachar comigo todas as comidas. Você está honrando a tua esposa? Então envolve dinheiro ou não envolve a honra? Sim ou não? Envolve, lógico que envolve. 99% dos evangélicos vão viver a realidade de Ageu. Nunca vão honrar a Deus. E eles estão agora bem lascados, por quê? Porque agora eles estão dentro dessa esfera. Se ele quisesse enriquecer do jeito que ele fazia lá no mundo, você já viu essas pessoas falando, pastor, lá no mundo eu não tinha problema financeiro. Lá no mundo tudo dava certo. Lá no mundo eu comprava casa, eu comprava carro, o dinheiro entrava. Agora que eu amo a Deus, tudo está dando errado. É porque você você trocou de reino, mas não trocou de leis e princípios. O que dá certo no Brasil, não dá certo no Japão. Agora vamos falar de primícia. Você jamais vai ver um versículo na Bíblia onde a primícia não é para o sacerdote. Sempre, todas. Falou primícia, é sacerdote.
Vamos ler lá Ezequiel 44, 30 para vocês verem. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo. É muito interessante aqui que a palavra todos e tudo aparece várias vezes. As primícias de todos os primeiros frutos de e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações. Quem não sabe o que é oblação, porque é uma palavra assim, né? Oblação são ofertas de comida, de carne, que é a parte física. Aí é a palavra oblação. Então, se você ofertava lá um carneiro, ele é uma oblação. Se você ofertasse trigo, era uma oblação. Se for libação, aí é oferta líquida. Então, se você ofertasse azeite, ou você ofertasse suco de uva, tá entendendo? Como é claro agora, porque senão fica esquisito a oblação. Então, todas as ofertas físicas, carne ou massas, né? Serão de todas as vossas oblações, continue. Serão de quem? Também as primeiras das vossas massas dareis ao para que faça repousar sobre a sua. Ah, claro, está aqui. Aí vem aquele religioso chato. Mas eu vivo no Novo Testamento. Meu filho, eu vou perguntar uma coisa para você. Algum dia o pastor Pedro Medina ensinou nessa igreja que dízimo e primícia é obrigatório? Nem sequer eu peço para você pôr o teu nome no envelope. Eu nem sei. Se você não fizer, o problema é seu. Eu não vou saber. Irmão, desculpa a palavra, mas a religião é uma desgraça. Fica lá, tem que anotar o teu nome, que se você não fizer, ligam para você. Ô irmão, você não dizimou esse mês? Misericórdia. Então diga comigo, dízimo, primícia, não é obrigatório. Não é. Você vai para o céu do mesmo jeito. Eu vou te tratar do mesmo jeito. Tá tudo certo. Nem eu, nem Deus vamos ficar mendigando o seu dinheiro. Deus não precisa, na verdade. A bênção é de quem oferta. Amém? Então você pode ser membro da família do reino o resto da sua vida sem nunca der um centavo aqui, não tem problema. Fique claro, fique registrado que um dia, né, o pastor fica falando de primícia. Você lembra ele? O pastor falou que não é obrigatório e o pastor falou que não quer de quem não quer dar de coração. Aí vocês me defendem, amém? Tá falado? Não é obrigatório, mas é um princípio. Pronto. Como tem muitos outros princípios. Não é só dízimo e primícia, tem outros mil. Tem gente que vai praticar dízimo e primícia e não vai prosperar do mesmo jeito, porque ele não praticou os outros princípios também. Mas vamos lá. Você quer que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa? Tá aí a fórmula para a bênção repousar sobre a sua casa. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, de toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao... Olha que coisa linda. Para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Que texto maravilhoso. Então nós vemos aqui duas coisas. Meu irmão, se Salomão falou, eu vou acreditar. Então Salomão falou, ó, se você honrar Deus com os teus bens e você praticar as primícias corretamente, se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus. Só que na prática é difícil, as pessoas não conseguem entender. Aí tem que vir o pastor Pedro Medina e ele fala de um jeito que todo mundo entende. Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muitos vão se assustar com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Tem muita gente que já honrou mais uma prostituta do que Deus. Falei que você ia assustar. E ele vai viver o resto da vida na igreja. Só que agora você vai ter a consciência de que você fez isso. Porque antes de Jesus, você já chegou a gastar R$1.000 com a prostituta. Mas nunca teve coragem de ofertar R$1.000 para Deus. Então não vem com esse papo furado que você honra a Deus. Você pode me enganar, mas Deus você não engana. Uma grande quantidade de crentes já honraram mais a sua barriga do que Deus. Tem gente que bate no peito. Um dia eu gastei 500 numa janta. Nunca sequer pensou ou desejou na sua vida fazer uma oferta de R$500. Então ele já honrou mais a barriga, a pança dele do que Deus. Então vem me contar que você quer honrar Deus. Ele acha que Deus é boba. Ele vem aqui negociar com Deus. Deus, se o Senhor me prosperar, aí o Senhor vai ver. Se o Senhor vai ver. Ai, se eu não vou prosperar. Meu filho, Deus não escuta esse tipo de oração que é conversa fiada. Deus, ele diz assim, eu conheço as suas obras. Ele não conhece o teu papo furado, ele conhece as obras que você já fez até agora.
O que você já fez, não o que você falou que vai fazer. Que mais tem gente na igreja que fica prometendo 1000 coisas, mas não cumpriu nem o pouco. Se você não cumpriu o pouco, vai cumprir o muito como? Amém? Como que a gente vai viver tentando enganar Deus? Como que, então, Salomão honrou a Deus? Cara, não tinha como contar a quantidade de animais que ele ofertou a Deus. Ele revestiu toneladas de ouro o templo. E aí ele diz, e com as primícias. Quem que come primícia na Bíblia? Você acabou de ler? Por quê, meu querido? Deus. Porque ele quis, se você tem um problema, vai brigar com ele. Ele decidiu colocar os seus representantes aqui na terra, os homens de Deus. E eu descobri lendo a Bíblia, eu recomendo você ler a Bíblia também. Recomendo, eu li. Eu descobri que o relacionamento que você tem com o sacerdote é muito parecido com o relacionamento que você tem com Deus. Se você é submisso, então prova submetendo a autoridade. Você honra a autoridade. Eu honro a Deus, mas não honro o pastor. Perdeu? Não tem sentido isso na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, hein? Quem vos recebe... Jesus está falando isso com quem? Diga comigo, com os apóstolos. Diga comigo, apóstolos. Jesus disse para mim, eu sou um apóstolo, amém? Então ele está falando para o pastor. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me... Ou seja, comigo, do jeito que eu trato um homem de Deus, é como eu estou tratando Deus. Não tem como você tratar Deus cordialmente, com amor e com honra, e destratar aquele que ele enviou. É impossível, tá ali. Fui eu que falei ou foi ele? Achou ruim? Quando você morrer, briga com Jesus lá no céu. Foi ele que falou. Aí se você continuar o texto, é maravilhoso. Continua o texto. Vamos lá. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa, o galardão de... Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, que seja só um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está falando dos mesmos princípios que Salomão praticava. Vou fazer a grande pergunta. Quem morava no templo? Quem no final de tudo desfrutou de tudo aquilo que Salomão construiu? Se você não sabe, a moradia dos sacerdotes não era do lado do templo, era dentro do templo. Inclusive, se você lá continuar lendo o texto, lá em 1 Reis, em Crônicas também, você lá vai falar dos quartos que ele edificou para os sacerdotes. Em nenhum momento da história bíblica, Deus foi tão honrado e os seus sacerdotes tão honrados como no tempo de Salomão. Do mesmo jeito, nunca houve um tempo tão próspero de Israel como no tempo de Salomão. Nunca na Bíblia houve um tempo onde Deus foi tão desonrado e os sacerdotes tão desprezados e desonrados como no tempo de Ageu. Do mesmo jeito, nunca houve um tempo tão difícil de pobreza, de escassez como no tempo de Ageu. Quer blindar a sua vida financeira? Coloque as suas prioridades em ordem. Tem gente que põe Deus em último, ele dá o pior para Deus e ele quer o melhor. Não faz sentido. Eu já fui em igreja e você vê assim, ó, ventiladores, tudo sujo, tudo quebrado, tudo velho, aquele microfone enferrujado. E aí você vê o irmão entrando num carrão, indo para casa, morando num apartamento legal. E aí você fala, será que esse cara honra a Deus? Deus já me usava com curas e milagres desde os 17 anos. Já tinha pregado para multidões, já tinha visto cego, surdo, paralítico levantar, ser curado. Tudo isso já tinha vivido na minha vida. Porque a tua unção não determina a tua prosperidade. Mesmo assim, eu nunca prosperei na vida. Nem tendo toda a unção que eu falei para vocês, eu prosperava. Minha vida sempre era capengando financeiramente. Até um dia que eu descobri isso aqui. Porque assim como você, talvez, eu também tinha dificuldade de honrar as autoridades. Eu não tinha entendimento do que era um sacerdote. Eu não tinha entendimento do que era verdadeiramente honrar a Deus. E quando essa revelação entrou no meu coração e eu comecei a praticar, em 2016, a minha vida transformou completamente. É uma realidade o que eu estou te falando. Você já honrou a Deus? Sabe o que acontece? Quem honra, eu já tentei honrar e consegui honrar minha esposa várias vezes. Quem honra de verdade, ele planeja honrar. Você já planejou honrar a Deus? Você sonha com honrar a Deus? Eu lembro que era 2020 e estava chegando o aniversário da minha esposa. E eu falei, eu quero honrar minha esposa. Meio da pandemia, de 20 ou 21, agora eu não lembro. Ela vai me lembrar. Aí eu liguei para minha sogra, a mãe dela. Falei, seria muito legal eu dar para ela de presente uma visita da mãe dela aqui, no meio, né, de tanto caos, de tanta tristeza, de tantos problemas. Era um momento que a gente não tinha recurso sobrando. Eu ia ter que desembolsar praticamente um valor muito expressivo, que ia custar
Tá muito caro para mim, mas eu consegui trazer a minha sogra, coloquei ela aqui na porta da igreja, dentro de uma caixa, um laço gigante, e falei, olha, pastora Sara, o pessoal chegou para ela, chegou uma encomenda grande para você lá. Ela ficou pensando, será uma geladeira? Ela achou que era assim uma brincadeira, né? Que ia ter uma caixa grande, outra e outra, alguma coisa assim desse estilo. Aí quando ela abriu a caixa, a mãe dela saiu. Eu planejei com detalhes, porque a honra ela é planejada, sabe? Salomão planejou, Salomão desenhou, Salomão se organizou, juntou o dinheiro para fazer isso. Quem que já economizou na vida? Quantas pessoas falam assim, cara, eu vou guardar um dinheiro para fazer uma oferta especial para Deus. Sabe, eu vou juntar, porque eu quero fazer um número especial, porque eu quero honrar a Deus. Tem pessoas que tá achando um escândalo eu tá falando isso aqui agora. Eu falo, que isso, nada a ver. Vai viver então do teu jeito. Eu tô ensinando para quem. Tem gente que Deus tá falando no coração dela. Todos os anos eu planejo inúmeras ofertas. Eu ajunto dinheiro para ofertar. Eu fico calculando, falo, Deus, eu quero ofertar X, quero ofertar um carro, sabe? Não é honrar somente a Deus, é honrar o meu pastor. Eu fico o tempo todo arrumando jeito de ofertar, de honrar ele, de cuidar dele. Eu fico sondando o coração do meu pastor o tempo todo para ver o que eu posso fazer. Eu fico perguntando coisas assim, sabe? Eu fico, pastor, e aí, qual que é o carrão aí que você gosta e tal? Ele, não, acho que é o Maverick, não sei o quê. Já tô de olho, irmão. Não sou besta. Quando ele estivesse dirigindo aquele 8 cilindros, ele vai dar assim, abençoa o teu filho. Vai, obrigado. Eu não sou besta. Eu descobri o segredo de Salomão. Hoje eu vim com o broche do helicóptero. O dia que eu descer aqui de helicóptero, não me julgue. Até lá já semei muito carro, já semei muita coisa, e Deus vai me dar uma colheita extraordinária. Não me julgue. Inscreva-se no nosso canal.